E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a resolução dos nossos exercícios. Hoje vamos resolver o exercício número 4. E aqui vamos ver um tipo de variável de caractere, né? Que a gente vai trabalhar. Um tipo de variável diferente hoje, que é a variável do tipo caractere, para guardar letras, nomes, palavras. Perfeito? Então vamos ver o exercício aqui, ó. Escreva um algoritmo para ler, ó, o nome e a idade de uma pessoa. O que isso quer dizer, pessoal? Além de ler o nome, aliás, além de ler a idade da pessoa, eu vou ter que ler o nome. Só que nome, pessoal, a gente não grava nem em variável inteira, nem em variável real. A gente grava em variável do tipo character. Perfeito? E exibir quantos dias de vida ela possui. Considere sempre anos completos. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que eu não vou precisar, por exemplo, de uma variável real para guardar os anos, porque eu não posso, apesar de você poder falar que você tem 1 ano e 12 meses, 1,2 anos, 1,5 anos, ele pediu aqui para a gente ao considerar anos completos. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 25 anos, 26 anos. Então, eu poderia usar aqui, por exemplo, uma variável inteira para os anos e para os dias também. Ele deu um exemplo aqui, ó. Uma pessoa com 19 anos possui 6.935 dias. Por que isso, pessoal? Porque ó, um ano tem 365 dias. 19 vezes 365 dá 6.935. E aí ele deu um exemplo como é que ele quer que seja mostrado esse resultado. Né? Ó, Maria, você já viveu 6.935 dias. Esse Maria aqui, ó, galera, tá atrelado ao que o pessoal, né? Ao que o pessoal de cada programa, né? Ele está alinhado ao que a pessoa digitar. Então esse nome pode variar. Por exemplo, eu digito meu nome lá, você digita o seu nome, a pessoa ela tem liberdade de digitar qualquer nome. E aí, isso que for digitado, ele vai ser salvo numa variável do tipo character e ele vai ser exibido na saída, beleza? Então vai ser pessoal para cada usuário. Então, vamos tentar entender isso daqui, ó. Como é que a gente pode fazer? Então vamos lá. Escreva um algoritmo para ler nome e idade. Então, vamos criar aqui, ó. Idade, nome e idade, né? Então eu vou criar aqui, eu vou salvar, por exemplo, uma variável criada chamada ano, uma variável chamada dias. Isso para quê? Para eu representar a quantidade de dias e anos. E isso são variáveis inteiras, beleza? E aí, para guardar o nome, eu vou criar uma variável chamada nome, que é do tipo caractere, ó. Caractere, uma variável nova que a gente não trabalhou ainda. Vou colocar aqui que isso é o exercício número 4. Perfeito? Então vamos dar início aqui, ó, as variáveis já estão criadas. Se a gente der falta de outra variável, a gente vai criando durante o caminho, tá? Não precisa criar todas as variáveis direto. Às vezes, programando, você vai se dar conta que esqueceu alguma variável, tudo bem, você vai lá e cria, não tem problema. E eu preciso, primeira coisa, né? Segundo o programa perguntou pra gente, ó. Escreva um algoritmo para ler o nome e a idade da pessoa. Então eu preciso perguntar o nome e a idade dela, né? Então, vamos usar a função escreva, com L no final, né? O escreval, né? Para pular uma linha. E eu vou abrir parêntese, vou colocar entre aspas duplas para digitar o texto, né? Então, ó. Qual é o seu... Opa, aqui, ó. Qual é o seu nome? Ou digite o seu nome. E aí você pode digitar o que você quiser, perfeito? Fechando aqui. Então ele vai digitar isso e eu vou guardar isso em uma variável. Onde é que eu vou guardar? Vou guardar na variável nome. Para digitar isso, para guardar isso na variável nome, eu preciso usar a função leia, né? Leia. Então, leia o que está sendo digitado e guarde na variável nome. Perfeito? Agora eu quero que ele faça a mesma coisa, pessoal. Só que para os anos completos, né? A idade da pessoa. Vou copiar e colar, ó, para não perder tempo, ganhar um tempinho aqui na programação. E aí, ao invés de perguntar qual o seu nome, vou perguntar quantos anos, por exemplo, ó. Quantos anos completos você tem? Porque o programa foi específico, né? Ó. Considere sempre anos completos, perfeito? Então, quantos anos você tem? E eu vou salvar isso na variável anos. Ano, né? Só criei aqui, a variável ano.
Então eu posso colocar aqui, ó, anos, né? Acho que fica melhor. Anos. Então, tá aí. E agora, como é que eu vou descobrir a quantidade de dias que essa pessoa viveu, né? Que é o que o programa está perguntando. Eu vou atribuir na variável dias, ó. Eu vou atribuir a variável dias o quê? Anos multiplicado por 365. Ou seja, cada ano possui 365 dias. Se eu tiver 2 anos, vão ser 2 vezes 365. E assim sucessivamente. E aí, para terminar, o que eu vou fazer? Eu vou mandar escrever essa saída, mas ele pediu um modelo aqui. Eu vou copiar, né, o escrival aqui de novo para editar. Ó. Ele me pediu para fazer nesse formato aqui. Ó. Maria, você já viveu? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Antes de escrever o texto, eu já vou colocar o nome da pessoa. O nome está salvo em qual variável? Na variável nome, não é? Então eu vou digitar aqui atrás, ó, nome, vírgula. E aí, ó, eu vou escrever aqui no texto, ó, dar um espacinho, ó, você já viveu. E aí como é que ele quer? Ó? Maria, você já viveu. E aí eu vou fechar aqui o texto, ó, uma outra vírgula, e vou colocar a quantidade de dias. A quantidade de dias está salva em que variável? Na variável dias. Ó. Então já viveu dias. E aí eu vou dar uma outra vírgula e vou escrever a palavra dias. Ó. Então assim, ó, vai ficar assim, ó, o nome que a pessoa digitar, você já viveu 200, 300, 500 dias. Vamos dar uma olhada como é que funciona? Ó. Vamos executar aqui. Então a primeira coisa que ele mostra é qual o seu nome. Que foi a primeira pergunta que eu fiz aqui no escreva, né, no primeiro. Então qual o seu nome? O que eu digitar aqui, pessoal, vai ser gravado na variável nome. Ó. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, qual o seu nome? Meu nome é Pedro. Perfeito? E aí eu dou um Enter. Ó. E aí ele já me pergunta aqui, ó, quantos anos completos você tem? Tá, eu vou colocar aqui, por exemplo, um número fácil. Se eu colocar 10, vão ser 10 vezes 365, vão ser 3.650 dias. Então eu vou colocar aqui, ó. Então eu tenho 10 anos completos, ó. Quando eu dar o Enter, ó, Pedro, você já viveu 3.650 dias. Legal, ó, bem no mesmo modelo que ele pediu aqui. Esse exercício é bem legal, pessoal, porque a gente já começa a trabalhar com um outro tipo de variável, né, que é o caractere e tudo. E aí você pode colocar aqui, ó, sei lá, qual é o seu nome? Roberto. Meu nome é Roberto. Ó. Quantos anos você tem? Eu tenho 23, ó, 23 anos. Sei lá, Roberto, você já viveu 8.395 dias. Perfeito? Então é isso. Obrigado pela presença de vocês aí. Bom treino, treinem bastante. Lembrando que eu falo, programação não é assistir vídeo, não é acompanhar aula, programação é programar. A gente só aprende praticando mesmo. Então, agradecer a presença de todos aí, a atenção e até a próxima.